Bom dia, leões! Será que esse ônibus é animado? O leão, o mais forte entre os animais, não retrocede diante de nada. Jesus, vamos lá, gente, animação! Oh, esperança de Israel. Já com toda a força agora, a esperança! Oh, esperança de Israel! Bom dia, águias! Bom dia, voz selvagem! Aleluia, aleluia, aleluia! Louvado seja Deus por toda a bondade do Senhor. Bom, o Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar paz, alegria, força, ânimo, saúde, energia, foco, coragem. Aqui tem um grupo que é movido pela coragem, que passou por um batismo de coragem, de discernimento, de força, que tem visão, que mantém os olhos no alto para o autor e consumador da nossa fé. Guia-nos poderosamente para a glória do teu nome. Guia-nos, Senhor. Nós precisamos ser guiados pelo Senhor, conduzidos pelo Senhor. Nós precisamos da tua presença, nos dando, Senhor, a sensibilidade para perceber o que o Senhor está fazendo. Te louvo, Senhor, eu te amo. Obrigada por tudo. Obrigado. Eu só tenho que dizer: muito obrigada, Salvador eterno. Vá conosco e nos guia. Amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. Enxergam lá em cima. Lá, ó, bem reto. Tá longe, não tá? Muito bem. Eles vieram trazendo Jesus de lá até aqui. De lá até aqui. Então preste atenção. Até então, saiu da boca deles. Não é este o carpinteiro, suas irmãs não estão aqui, etc, etc. Não incomodava ninguém. Não incomodava ninguém. Quando
que o incômodo, a fúria, vamos só ler essa parte aqui. Todos que estavam na sinagoga ficaram furiosos. O que será? Jesus deve ter feito alguma coisa? Pois é. Os corações são revelados quando mexe nos seus ritos, nas suas crenças, nas suas feridas. É quando sai o seu verdadeiro eu. É quando algo é dito que bate de frente com algo que você tem um ponto de vista formado e não está aberto a mudar. O que acontece quando você está tão rígido? Você trava naquele lugar e a sua resposta é dada com religiosidade, amargura, ódio, aí pode sair de tudo. Muito bem. Eles, voltemos aqui, levantaram-se, expulsaram-no da cidade, de lá aqui, e o levaram até o topo da colina, sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou, uma multidão maior do que essa aqui, por entre eles e retirou-se. E aí, enfim, desce a Cafarnaum. Olha que coisa. Nazaré, a Bíblia diz que o Senhor ficou admirado com a incredulidade deles. Enquanto ele ficou admirado com a fé do centurião, da cananeia, que por acaso eram 2 gentios, os únicos que o Senhor falou sobre uma grande fé eram gentios. Eles, em Nazaré, o Senhor não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade deles. Por quê? Ele mesmo falou: o profeta não tem honra na sua casa. Ou seja, porque estavam acostumados, eu já ouvi isso e eu concordo totalmente nisso. Que infelizmente para muita gente, para ela ouvir, você tem que trazer um guru bem distante daqui, de preferência lá dos States, você traz de lá, ele tem que ter tradutor, aí todo mundo para ouvir. Porque se for o seu pastor que está ali, ó, no dia a dia, parece que já perdeu o peso. Jesus estava lá. Tenho certeza que Jesus dava só um bom testemunho. Mas quando ele entra na sinagoga, ele pega o livro, encontra, os detalhes estão ali, encontra o livro de Isaías, lê Isaías 61 e para, antes, ele não lê até a bondade do Senhor, o Senhor me ungiu para libertar, para restaurar, para curar, e ele vai e ele para antes da vingança do Senhor. Porque até então, ele veio como um portal de graça. Mas nós sabemos que esse portal de graça vai fechar aí a qualquer momento. Mas estamos nele. Quando ele termina de ler Isaías 61, esses versículos, ele vai, diz a tradição, que ele se senta na cadeira, tinha uma cadeira vazia, que é a cadeira de Moisés, deixada ali para o Messias. Ele vai, se senta na cadeira e diz: hoje esta palavra se cumpre, está se cumprindo. Para quê? Até então eles estavam admirados com a sabedoria dele, com a inteligência dele, preste atenção nisso. Admirados com ele, encantados a partir dali. Quando ele ocupa o lugar dele, inclusive eu falei no nosso culto há 2 anos, parte dessa palavra. E muitas pessoas tomaram decisões ali. Quando ele ocupa o lugar dele, ó, o discurso muda. O que eu disse? O discurso muda. Ele não é um carpinteiro. Ele não está aqui, suas irmãs não estão aqui. Nós não conhecemos a família dele.
Esse aí não é o carpinteiro. Agora ele não tem nome, não tem nada, ele só é o carpinteiro. Por quê? Porque ele ocupou o lugar dele. E essa lição todos nós deveríamos já ter aprendido. Não é que você nunca tenha ouvido. Não é uma palavra nova. Mas, lamentavelmente, muita gente ainda não a absorveu. Eu costumo dizer há muitos anos. Você não quer ser criticado, não quer ser rejeitado, porque o sucesso gera desprezo. Algumas pessoas elas vão odiar você gratuitamente. Você não fez nada. Elas nunca estiveram com você, mas elas já têm uma visão bem formada, um conceito formado a teu respeito. Não gosto dela, não gosto dele. Por quê? Porque você está prevalecendo, porque você ocupou o seu lugar. Porque você sabe quem é e sabe o que Deus tem com você e decidiu sentar na cadeira que é sua. Enquanto ele não ocupou o lugar dele, não deu início ao que ele veio fazer, você encontra alguma coisa, algum incômodo? Alguém brigou com ele? Alguém tentou jogar de um precipício? Vem cá, preste atenção nisso. Isso é muito. Aqui é onde eu vejo um monte de pessoas perderem o seu destino, perderem o seu chamado. Eu vejo lideranças desistirem do ministério. É muito difícil. O que é mais fácil? Eu gostaria de saber o que é mais fácil. Se é difícil você ocupar o seu lugar por causa dos olhares, dos ataques, então diga-me o que é mais fácil para você. Eu digo para você, algumas pessoas não querem fazer o que é preciso fazer, mas elas não suportam quando elas veem pessoas fazerem. Gente, a segunda, não é de hoje. Agora eu trouxe paz para cá, em nome de Jesus. Agora, eu estava aqui no 11 de setembro. Quando atacaram as Torres Gêmeas, eu estava aqui. Nós estávamos. Inclusive, eu tinha trazido meus adolescentes. A primeira vez que eles vieram a Israel foi no ataque das Torres Gêmeas. Nós estamos aqui e aí vira Kelly. E nós tínhamos o nosso guia, era uma mulher. Ela era muito apavorada, lembra? Ela era muito apavorada. Eu estava ali, ela queria passar o temor dela para nós. Mas não permitiu, obviamente. Mas a coisa estava tão séria que eles pediram para adiantar um dia da nossa viagem para a gente poder sair. Toda vez que você toma uma decisão, o meu ponto para puxar esse gancho é que, por exemplo, não é incomum você ouvir pessoas, começa a acontecer alguma coisa, elas não querem apenas desistir de ir para a viagem, elas querem que você cancele a viagem, porque se eu não vou, você não vai também. Eu acho graça. Do ano retrasado, né? Quando eu estava aqui, que teve o acontecimento lá no Rio Grande do Sul, eu comecei a ser bombardeada por alguns, me atacando, que onde já se viu está em Israel, enquanto o pessoal do Sul estava passando o que estava passando. Pois é, então, mas o ponto que eu quero mostrar para você, eu entendo, graças a Deus, que maturidade é para isso. Você não é prensado para outra coisa,
mas para ter a visão certa. Eu sei exatamente o que está acontecendo com a pessoa. Exatamente. Eu tenho misericórdia dela. Eu sei que ela é cega e ela não está enxergando, ela não tem os bons olhos. Porque ela está enxergando com o quê? Com a ferida dela, com a rejeição dela, com o incômodo dela, com os medos dela. Ou seja, eu tenho medo, você tem que ter também. Se eu não enfrento, é uma afronta você enfrentar. Quantas vezes eu já tive pessoas que vieram me pedir perdão, dizer assim para mim, bicho, você sabe por quê? Eu descobri. Gente, não foram poucas. Eu descobri. Por que você me incomodava? A sua força me incomoda. Eu pensava, mas peraí, não é possível que só eu que me abato. É óbvio. Ah, meu filho, quer que eu comece a contar aqui? Não, eu só vou falar de coisa grande. Você não chega nesse nível de resiliência, isso que as pessoas não entendem. São as pressões que deixam você robusto. É por isso que o nosso Pai vai nos colocar em pressões para nós ficarmos robustos, resilientes, homens de ferro. Homens de ferro, esqueci o nome do homem de ferro. Meu Deus, aquele que sustentou Barzilai, o homem de ferro, que aos 80 anos, um homem riquíssimo de Gileade, ele fez a melhor coisa com o dinheiro dele. Até então ele não tinha usado bem o dinheiro dele. Agora Davi está sofrendo com a rebelião de Absalão e ele teve a honra de sustentar o rei com toda a sua comitiva e família durante todo o processo de afastamento de Jerusalém. E ele passa para a história com o único problema. Ele achou que ele era velho demais para seguir o rei. Mas aí, se eu começar a pregar, eu gosto tanto de pregar sobre Barzilai, eu já vou mudar o assunto e eu estou no monte do precipício. Eu já saí do monte do precipício para Barzilai, para Gileade. Volta aqui. Toda vez, deixa isso entrar, toda vez que você tomar uma decisão ousada, corajosa, você vai ter mais embates contrários do que aqueles bons empurrões dizendo, torcendo por você, dizendo vai cara, eu tô com você, vai dar certo. Você vai ter, às vezes do teu lado já dizendo, ai pra que isso? Isso não dá certo, isso, não, você não precisa disso. Olha o perigo, você está sendo imprudente. Eu nunca vi tanta gente prudente na pandemia quando eu estava fazendo os cultos online. Online, eu nunca vi tanta prudência. Nunca vi tanta prudência. É engraçado que as pessoas estão sendo orientadas a ter prudência no dia a dia da vida delas, nas mínimas coisas, mas elas se pegam em coisas que não têm relevância e que não afeta em nada a vida delas. Em nada. O que afeta é a ferida que não foi curada. Porque elas não fazem uso, muitas vezes, da palavra que elas estão recebendo para se posicionarem. Aí elas não se posicionam. E quando elas não se posicionam e elas veem outras pessoas se posicionando, elas se incomodam. Elas se ferem. Elas sentem inveja. E esse é um sentimento miserável, você sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele vai consumir até os ossos, é como um câncer. Quando você vê uma pessoa até com os ossos fracos já, você pode ter certeza que tem muito sentimento consumindo com a vida dela, porque isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Ninguém estava incomodado com Jesus. Até Jesus ler Isaías 61 e sentar na cadeira do Messias. Aí o pau torou, aí a coisa ficou feia. Você ouviu?
O que você ouviu? O que você ouviu? O quê? O quê? O que você entendeu para a sua vida? Porque agora eu vejo um chacoalha a cabeça, outro tá achando maravilhoso. Só que daí, daqui a pouco, a gente sai ali. Daqui a pouco você volta para o seu país. E aí? O que move você? O que guia você? O que está conduzindo de verdade a sua vida? É a palavra, os seus sentimentos, a opinião das pessoas? Quando eu ouço alguém que vai para o ministério e começa, não, é muito difícil, gente, é muito difícil. Peraí, você faz por uma missão ou por necessidade do que você vai receber de fora? Porque se o seu ministério é baseado em necessidades, em números. Bom, se eu não tive muitas pessoas no culto hoje, minha missão acabou. Se eu atendi aquela pessoa, preguei para ela, ajudei e agora ela vai embora. Meu ministério acabou. E assim eu vejo gente fazendo, não é só com o ministério, em todas as áreas, na vida profissional. Ele tem, não assinei aquele contrato. Ai, é muito difícil. Porque é interessante que Maria, vamos pegar Marta e Maria, na hora de ouvir a palavra, teve diferença. Teve ou não teve? Mas na hora de reclamar foi igualzinho. Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porque nós somos muito parecidos na hora de reclamar. Deu uma coisinha, a coisa não deu certo. Nós já estamos reclamando. Nós estamos incomodados. Tudo está relacionado a pessoas. E tem gente já de cara, ele diz, não suporto gente. Mas então você não tem como estar nesse mundo. Para você levantar um grande negócio, você precisa de gente. Você vai ter que treinar pessoas. Nossa, mas eu treinei essa pessoa e ela agora foi embora. Pior se ela tivesse ficado. E você não tivesse treinado. Imagina se ela fica sem treinamento. Entendeu? E que coisa maravilhosa. Não é maravilhoso? Presta atenção no que eu vou te dizer. É muito interessante isso. Quantas vezes eu já vi isso acontecer? As pessoas quererem alguém que esteve com a gente por curiosidade de saber como que é o sistema e ainda dizer assim, eu só quero saber como é o sistema. Eu já ouvi isso, Ju. Eu só quero saber como é que é o sistema, como é que funciona lá. Mas, a frase, mas eu não vou ficar, porque se não funcionou lá, não vai funcionar aqui não. Tô te falando. Mas eu não vou ficar. A pessoa pelo menos foi sincera em dizer, eu só vou pegar o que me interessa, mas eu não vou ficar. Porque se não funcionou lá, não vai funcionar. Sabe o que é isso? Credibilidade. A pessoa está à distância, está olhando para você. Não. Ele não vai se meter em furada. Deixa eu te dizer, para de se meter em furada. Tenha uma visão bem clara para a sua vida, para o seu negócio. De maneira que quem olhar para você, tenha você como referência. Se ele tomou esse caminho, eu vou também. Porque eu nunca vi ele tomar um rumo que não dá certo. Ele não vai se meter em furada. Ele não vai. Tem gente que falta visão, ele mistura tudo. Ele quer levantar um negócio, aí ele mistura com o emocional e vira uma bagunça. Você quer um grande negócio? Saiba separar as coisas. E ocupar seu lugar. Não dá para você construir nada na rocha à base de preguiças. Você precisa de separar, a palavra vem e ela separa o que é alma e espírito. Você precisa saber o que é seu, alma, senta as emoções,
e o que vem do Espírito, e ser guiado pelo Espírito. Porque às vezes suas emoções vai fazer com que você entre em algo que o Espírito está dizendo não entra. Pega algo, se meta em algo que o Espírito está dizendo, você não tem que pegar esse problema. Isso é bobagem. A palavra nos ensina, e Jesus, você vai ver, ele suprindo as carências não percebidas das pessoas, mas nunca as percebidas. Quando ele percebia que era aquilo que aquela pessoa estava buscando, ele dava o que ela precisava e não o que ela queria. E eu amo isso porque o Senhor nos fortalece e dessa maneira Ele nos leva a derrubar nossas divindades. Porque o próprio Senhor, Ele teve que se frustrar com a divindade. Lembra disso na cruz? Pai, não. Deus, por que me desamparaste? E depois, Pai, a Ti eu entrego o meu espírito. Ele nunca chama, ele só chama o Pai de Pai. Mas ali, até Jesus teve que passar por isso. E muitas vezes o Senhor vai permitir frustrações na nossa vida, para que as nossas divindades caiam todas por terra. Nossos pequenos ídolos, nossos grandes ídolos. Porque se você não conhecer a Deus, você cria um Deus parecido com você. E aí você fica o tempo todo, Deus me disse, Deus me falou, Deus isso, Deus aquilo. Você já viu, tem pessoas que Deus está falando com elas o tempo todo, menos em relação ao caráter e à mudança interna. Fala sobre os outros, fala sobre tudo, mas não fala sobre as mudanças que precisam acontecer na vida dele. Sabe o que é isso? Se você não tem uma palavra revelada, se você não conhece a Deus de forma revelada, você continua com a sua divindade. E quem está te guiando, você acha que é Deus, mas não é. É a sua divindade. Aí, Deus não tem compromisso nenhum com os meus projetos. Deus tem compromisso com os projetos dele para a minha vida. Por isso que eu preciso ouvir a Deus. Ele não tem compromisso com Ismael, ele tem compromisso com Isaac. Ele tem compromisso com Isaac. Então, às vezes eu vejo gente bem frustrada porque Deus não fez e aí começa a sapatear. Mas ele não fez o quê? Não, porque eu senti, porque eu ouvi, porque eu não sei o quê. Não, talvez você ouviu a sua divindade. Você nunca ouviu o Deus verdadeiro. E aí ele vai ter que nos frustrar. E muitas coisas aconteceram o contrário daquilo que nós estávamos aqui esperando ou planejando, exatamente porque aquilo não faz parte dos planos dele para a nossa vida. Porque há caminhos que parecem perfeitos, mas são caminhos de morte. E é por isso que nós temos que ser guiados pelo Espírito. Agora volto aqui, mais uma vez. Eles tentaram jogar Jesus desse precipício por um único motivo. Porque ele se levantou. E ele disse, hoje a palavra se cumpre. E sentou no lugar que era dele. Está entendendo? Então se prepare, que os mais próximos começam a se incomodar com você quando você ocupa o lugar que é seu. Mas sabe o que é pior? Eu vejo pessoas deixando de ocupar o lugar delas, porque elas têm medo dos olhares, medo das críticas, das opiniões, medo da rejeição. E elas não ocupam o lugar delas. E aí a vida vai passando, elas vão envelhecendo e elas não amadurecem, elas envelhecem na fé e se tornam pessoas amarguradas até apodrecer na fé. Elas se tornam insuportáveis. Porque quando elas tiveram oportunidade de se levantar, e muitas vezes é difícil, né? Você se levantar ali onde todo mundo te conhece. Você se levanta no meio daqueles que você sabe que estão tão acostumados com você.
a viver aquela vida, estavam tão acostumados com Jesus na rotina dele, que quando ele rompe com aquela rotina e ele ocupa o lugar, aí a fúria veio. Mas veio o que veio. Todos aqui estão ouvindo? Você que está aí atrás, que é muito importante que você ouça, os jovens, vocês precisam dessa palavra. Todos vocês precisam dessa palavra. Porque o que acontece quando vocês não deixam a palavra da verdade entrar? A hora que você sofrer uma pressão, vai sair quem está lá. A hora que você receber uma palavra e ocupar o lugar que é seu, eu vou expandir, eu vou ampliar, eu vou avançar, você começa a sofrer a rejeição, os ataques. Seja no ministério. Gente, toda vez que eu dou um passo de fé, são tantos ataques, coisas que não fazem sentido, porque se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Aí você não enxerga mais nada, você vê tudo de forma tenebrosa, como diz a palavra, de forma incrédula, negativa, amargurada. Para de ter medo de problemas, para de ter medo de críticas. Opinião é só opinião. Guarda isso aqui, ó, olha aqui, e você vai repetir para mim. Opinião é só opinião. E elas mudam. A mesma pessoa que tem uma opinião hoje sobre você, em um dia ela pode mudar. O discurso dela pode mudar. E aí você deixou de tomar uma decisão na sua vida por causa de uma opinião, por causa de uma crítica. Escuta, deixa Deus ministrar seu coração. Quando você se incomoda com algo que alguém disse, o problema está nele ou está em você? Exatamente. Toda vez que você se incomodar, você tem que parar assim, ó. Eu faço isso. Epa, por que isso aqui está mexendo comigo? Por quê? Não era para mexer mais. Peraí, dona Cléo. Mergulho fundo, para um pouco. Às vezes vou para minha poltrona, para ali, falar... Isso aqui não está vencido. Mas agora eu vi. Eu gosto de falar isso pro diabo. Ah, agora eu te vi, eu te achei. Agora eu te achei. Me foi revelado. Às vezes, Deus vai permitir uma situação de pressão exatamente para levar você a ver uma coisa que você não estava vendo, entender e romper. Você já conhece a história. Hoje as pessoas se incomodam com você. Amanhã você se torna uma inspiração. Gente, quando eu fundei o Ministério Mudança de Vida, eu sofri tantas críticas. Vamos abrir igreja, piadinhas. E piadinhas. Se a Cláudia abriu igreja, vamos abrir igreja também. E não sei o quê. Gente, deu um tempo. Principalmente depois que eu fui para Abadi, ali, estava um tempo na Abadi, eu comecei com ela. Quando eu fui para São Paulo, eu tinha parente que eu nem sabia que eu tinha. E eu tinha gente que começou comigo no primeiro dia de inauguração, que eu nunca vi, mas garante que estava lá. Tô falando? Não, é ou não é? Por isso, para! Agora eu tô brava. Agora eu tô brava. Para! Ai, meu Deus, eu quero andar para lá. Eu não... Para, pelo amor de Deus! Eu te proíbo! Não, você está proibido. Você está proibido. Você está proibido. Você está proibido de se incomodar e parar, porque você foi levantado para ser uma referência e daqui a pouco as pessoas vão querer fazer live com você, vão querer tirar foto com você. Por quê? Porque você não se rendeu a um momento, a uma crítica. Apenas levante direito o ombro, olha para o alto, nunca baixa a cabeça, nunca baixa a cabeça, nunca baixe o olhar. E se algo mexer com você, não fica com raiva daquela pessoa, não. Diga, você é uma bênção. Fala. Você foi uma bênção na minha vida, porque você me ajudou a ver um negócio que eu não estava vendo. Toda vez que alguém age, Ju, eu aprendi a fazer isso. Isso
mudou a minha vida. A pessoa, acontece algo, eu paro assim e falo, peraí. Não, eu abençoo essa pessoa. Sem esse comentário, eu não ia chegar nesse ponto. Sem esse comentário, sem isso aqui, eu não ia conseguir ver isso aqui. Foi assim que eu vi. Então, isso chama o quê, gente? Isso chama o quê? Maturidade. E o Senhor está trabalhando para nos levar ao quê? A maturidade. A maturidade. Então agora, ó, só um minuto. Pensa em alguém que falou alguma coisa que ainda está incômodo, não digeriu o trem. Agora você vai abençoar essa pessoa e vai parar. Ó, já tem uma que levantou até as duas mãos ali, ó. Ela já está abençoando com as duas mãos, ó. Então, ó, você vai agora e vai dizer, é verdade. Meu Deus! Olha a revelação! Ou na gíria, que sacada! Nossa! Peguei! Peguei o espírito agora. É isso. Essa pessoa foi uma bênção na minha vida. Às vezes você acha que aquele que está ali, você é tão lindo, tão maravilhoso. Você não viu tudo que você faz. Entendeu? Claro que é uma delícia. Claro que você quer. Claro! Eu quero andar. Mas Jesus falou assim, se você ama quem te ama, é fácil. Não tem galardão. As pessoas que tentam nos derrubar, eu não tenho que conviver com ela. Mas eu tenho que abençoá-la. Porque ela me ajudou a romper e a subir mais degraus. Você está conseguindo ter a revelação disso? A entender? Então, é isso que você vai fazer. Toda vez, agora mesmo, aqui na caravana, você pode se ofender com alguém, que a pessoa nem quis te ofender, mas às vezes não é a pessoa, é você. Quando você entende que é como você recebe. Porque quando você está liberto, o cara pode falar o que for. Você tem identidade, você sabe quem você é. E outra coisa, você ainda olha para aquela pessoa com misericórdia, você pensa assim, meu Deus, ela não está vendo. Porque o dia que ela vê, ela vai ficar com vergonha disso. Porque a gente não tem vergonha das nossas misérias aí para trás. Das nossas misérias agora, de vez em quando a gente é miserável num ponto que depois você para e pensa, ai meu Deus, ai que vergonha, meu pai. Jesus, eu agora estou com vergonha do Senhor agora. Entendeu? Porque você viu a miséria. Você viu sua miséria. E foi aquela pessoa que ajudou, que ela queria te espetar, mas ela te ajudou a ver a sua miséria. E agora você trabalha, você pega você faz o que José fez. Vocês intentaram o mal contra mim, mas o Senhor reverteu em bem. E ele lançou as profecias, não é? Manassés, o primeiro filho, Deus me fez esquecer. Está perdoado todo mundo. E agora, Efraim, eu prospero na terra do meu sofrimento. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe onde eu tenho prosperado? Na terra do meu sofrimento. Sabe onde você prospera? Na terra do seu sofrimento. Sabe onde Deus te levanta? É na terra do seu sofrimento. Nos lugares onde eu mais sofro, é onde Deus me levanta. Quando vem uma dor terrível, eu sei que Ele está me levando para o outro nível. Aleluia! É isso aí. Tentaram atirar Jesus daqui, porque Ele ocupou o lugar dele. Ele deixou bem claro que Ele sabia quem Ele era e qual o lugar dele aqui. Deixa claro para as pessoas que você sabe quem você é e qual o seu lugar, e nada nem ninguém vai tirá-lo de lá. Eu te amo, eu abençoo você, mas a sua opinião não pesa. Eu já tenho uma palavra de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus. Tudo que você tem que fazer, você tem que viver com base nesses dois princípios. Manassés vem em primeiro lugar inicialmente, porque para você prosperar na terra do sofrimento, você tem que esquecer. Não é esquecer de ter amnésia, é aquilo não doer mais, só ter cicatriz.
E cicatriz não dói, a gente sabe disso. E aí você prospera. Porque antes de Manassés chegar, não vem Efraim. Mas lá na frente, lá na frente, por causa que primeiro ele deixou o passado, Efraim é colocado na frente de Manassés. Ou seja, é com isso você vai continuar prosperando na terra em que você sofreu. E aí você vê José, até o final dos seus dias, no mais alto nível, nunca retrocedeu. Nunca retrocedeu, porque o que fica na nossa vida após Manassés é Efraim. Você prospera na terra em que você sofreu. E mais, a sua dor nunca é em vão, é sempre para curar a dor de outras pessoas. O que você está vivendo, sua experiência, seu crescimento, sua expertise, é para ajudar os outros. Todos os dias. Então, antes de seguirmos e vocês tirarem fotos, porque hoje vai ser um dia cheio, eu já vim toda preparadíssima, porque eu sei o que vamos pegar, marmoto por aí, Jericó. Mas nós estamos subindo, vocês estão percebendo, né? E hoje quando tiver, eu vou falar com vocês na hora, na subida, chegando perto de Jerusalém, você vai parar tudo e vai viver aquele momento. Eu vou estar chegando, nós vamos chegar na cidade do grande rei, Jerusalém, o lugar alto. É um momento muito especial. Vai ser um momento muito especial, eu tenho certeza disso. Então, antes de eu liberá-los para tirarem as fotos, com a mão no coração, qual lugar que você sabe que é seu e você não tem ocupado? O que você poderia fazer mais e você não está fazendo? O que incomoda você ainda? E toda vez incomoda e você não lida com isso. Toma consciência, Sem consciência não tem libertação. Sem consciência não tem libertação. Luz é a consciência. Como é que você vai sair daqui? Você vai empreender. Você vai avançar para projetos. Você vai ocupar o seu lugar. Você vai mostrar ao mundo o que Deus tem com você. Você vai deixar que a glória de Deus se manifeste na sua vida e possa ser refletida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Acabou. Você vai sair do monte do precipício, sentado na cadeira que é sua. Você vai ocupar o seu lugar de homem, de mulher, de pai, de mãe, de empresário, no ministério, na vida das pessoas. Levanta. Chega de passividade, de inércia, de covardia. Não deixa a incredulidade prevalecer, porque por causa da incredulidade, Nazaré não pôde viver muitos milagres. Espírito Santo, nós estamos aqui. E eu oro para que cada um esteja tendo consciência que barreiras profundas estejam sendo quebradas. Eu oro, Senhor. Eu oro para que o Senhor coloque luz nas trevas, dá discernimento, dá visão, dá revelações profundas. Senhor, fala. Senhor, que a palavra entre de forma revelada, que cada um compreenda
tenha o discernimento, que todos passem por um batismo de consciência, de discernimento, que a revelação seja profunda do Espírito, que rompimentos estejam acontecendo aqui agora. Eu oro por maturidade, Senhor. Eu oro por crescimento, Senhor. Eu oro por mudança, Senhor. Eu oro para que eu possa ver um povo corajoso se levantando, meu Deus, e se posicionando, ocupando o lugar que é seu, sem medo, porque algumas pessoas, Senhor, não fazem, porque elas estão sempre com medo das opiniões, medo, Senhor, do que a cerca. Medo, meu Deus, alguns estão tão autocentrados, tão dependentes da imagem, que têm tanto medo de errar, que estão frustrados, estão amargos, porque, meu Deus, vivem com medo de errar. E o que vão dizer? E se eu errar? E se eu fracassar? E a minha imagem? Pai, eu oro por libertação aqui agora! Eu oro para que este povo saia do monte do precipício, libertos, todos libertos, de opiniões, da imagem, dos seus travamentos. Porque aí, Senhor, ajuda ela a ver. Ela se incomoda, às vezes com o outro, mas ela mesma não faz. E aí ela conta histórias mentirosas para ela. Por que ela não faz? Muitas vezes as discordâncias dela não são sinceras. Ela fala com a ferida, ela fala com a revolta, ela simplesmente não tem um posicionamento de rompimento e ela se incomoda com quem está rompendo. E é por isso que ela vive amarga, incomodada e cheia de críticas. A boca dela, que deve ser uma fonte pura, muitas vezes se torna uma fonte contaminada, e de uma mesma fonte não pode sair água doce salgada ou água doce amarga. Meu Deus, a nossa boca tem que abençoar, e alguns têm usado a boca para criticar, para dar suas opiniões com base nas suas revoltas internas, porque está tão preso a uma cadeia, a estruturas de orgulho. A pessoa está tão presa a crenças que escravizam, que ela nunca rompe e nunca vive tudo que ela pode viver. Mas que ela saia do monte do precipício, sentada na cadeira que é dela, no lugar que é dela, firmada, com o coração curado, com a visão dela completamente curada, tomada de autoridade e de poder, para ser tudo que ela foi gerada, criada para ser. Em nome de Jesus, eu abençoo o nosso povo, eu abençoo as famílias, eu abençoo cada um em cada lugar, meu Pai. Nossa subida para o lugar santo, alto, eu abençoo que todos possam refletir sobre esta mensagem durante todo este dia e se posicionar, que todos tenham esse momento de reflexão, Senhor, e que possam se posicionar com coragem e ousadia, sentando na cadeira que lhe pertence. Em nome de Jesus, eu te abençoo, eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, amém. E antes de você ir, abraça o seu irmão e diga para ele, a partir de hoje você vai ocupar o lugar que é seu, com muito mais força. Você vai ocupar o lugar que é seu. Obrigada, meu filho. Nós somos o povo mais feliz da face da terra!
aliar, o verbo aliar, para os nossos visitantes, lembra? Como diz, nós estamos num dia importante, o dia da nossa subida, o aliar, o subir a cidade alta, a cidade santa, a cidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Jerusalém. Amém? Amém! Um, dois... Sejam muito bem-vindos à Terra Santa!
Parem tudo o que estão fazendo para viver esse momento tão especial. Nós estamos subindo para a cidade do grande rei, Jerusalém. Jerusalém, Salém, o lugar da paz. De acordo com a Bíblia, um dia a Jerusalém do céu vai pairar sobre a Jerusalém da terra. E nós somos peregrinos, como está num dos salmos, os peregrinos, o Salmo 84. Nós somos peregrinos de coração. E quando nós passamos pelo Vale de Baca, nós transformamos em mananciais. Prepare o seu coração para entrar na cidade do grande rei. Feche seus olhos. Espírito Santo, eu quero o teu povo tomado pela tua presença. Eu oro para que o Senhor tome os corações e que todos possam, de forma espiritual, entender o que significa de forma espiritual. Para nós que somos o povo da esperança, nós que cremos na verdade, nós que temos como alvo o grande rei, nós sabemos muito bem o peso que isso tem na nossa vida. Nesse momento, todos devem estar em silêncio. Ao abrir os olhos, apenas viver o momento, agradecer ao Senhor e deixar o Espírito Santo ministrar ao seu coração. Se você tem o seu companheiro, seus filhos, é hora de você dar aquele pequeno toque nele, sabe? De quem está confirmando, nós estamos vivendo algo único. Algo muito especial. Jerusalém, a cidade do grande rei. Aleluia. Celebre esse momento. Não há nada a dizer além do que obrigada, meu Deus, por essa oportunidade. Sabe, eu quero que você fotografe, eu quero que você, mas de verdade, escuta a voz da experiência. Essa eu acho que é a minha 20ª vez. É o que você vive. É o que você vive que importa. Leve as memórias,
mas viva é a cidade do grande rei. Imagina que um dia grande a Jerusalém Celeste desce. Nós celebramos o Rei dos Reis. Um brinde ao Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o Senhor. Obrigada, Deus. Aleluia. 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 Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força, e o poder ao Rei Jesus, eternamente digno. Ao Rei Jesus, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Diga com toda a força, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar.